Olá, meus amigos de todo o Brasil. Estou no escritório agora e fazendo uma análise sobre o mercado chinês. Para mim, que trabalho com comércio exterior e negócios internacionais, é fácil concluir que a China é um grande parceiro comercial. Isso eu não tenho dúvida para qualquer país do mundo. Salvo os países de primeiro mundo, que existe um conflito de interesses e a força econômica acaba fazendo com que um distanciamento maior aconteça e a desconfiança também. Mas quando nós falamos em países de terceiro mundo, que nem é o Brasil, fica muito fácil entender e visualizar a diferença entre globalização e internacionalização, né? A globalização, ela vem a partir dessa transferência de culturas, de capacidades, de forças, né? E o Brasil, ele entra nesse mundo globalizado muito mais com a internacionalização, onde empresas e países entram dentro do país com uma força econômica e acabam dominando, tornando o Brasil, no caso como exemplo, uma colônia muito maior do que um parceiro comercial, porque parceria ela exige limites. Quando nós temos duas forças realmente distintas e definidas, existem limites. A parceria ela é positiva, mas existem limites. No caso do Brasil e China, não é parceria, é domínio. Nós estamos falando sobre domínio chinês sobre o Brasil. Essa é a realidade e não adianta quererem esconder. A China tem poder, tem domínio sobre o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um país quebrado. O Brasil está quebrado e falido, não adianta querer mudar essa realidade. Essa é a realidade que vivemos. Uma dívida pública no patamar que está, a taxa Selic subindo como está, o produtor rural entrando para o agronegócio endividado, os pedidos de recuperação judicial aumentando cada vez mais, não existe viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial e, portanto, não tem sustentabilidade. Então, o Brasil é um país quebrado, sem gestão e falido. Essa é a realidade. Não adianta querermos esconder. Não vamos conseguir esconder essa realidade. O Brasil tenta passar uma imagem de sucesso, mas a realidade é outra. Somos, sim, um país falido e altamente dependente da China. Hoje, grande parte da nossa economia gira em torno do dinheiro chinês. E se esse investimento for cortado, entramos em colapso. Essa é a realidade. Quem realmente manda no Brasil? O Brasil ainda tem soberania? Ou já se tornou um fantoche econômico chinês? Essa é a realidade, né? A maior parte do capital estrangeiro do Brasil, ele vem da China. São vários negócios que os chineses têm dentro do Brasil. A China mexe no agronegócio, né? Tanto no campo, na indústria, na logística e nos mercados. Olha o tamanho do poder chinês. É que isso não vem à tona. Para mim, que ando pelo Brasil, eu já vi a China comprando terra, a China como parceiro de algumas indústrias no Brasil, que se ela sair, eles quebram, fecham as portas. Isso mostra domínio, não parceria. A China sobre a logística, dentro dos portos, em ferrovias. A China, como maior importador, ela dominou o Brasil como maior importador. E aí começam os problemas. Quando um país que não tem controle sobre custo operacional, que inflaciona demais a sua produção e tem um país com capacidade econômica para absorver essa produção, ele se torna dominador. Essa é a realidade. A China está na exploração de minérios, na construção civil. Aí nós paramos para pensar o seguinte, e isso eu já venho falando há muito tempo. Quando o Fávaro anunciou que o Brasil vai fazer leilão das suas terras degradadas para, né, captar recursos internacionais, ficou estampado que a China vai comprar, vai dar o maior aporte financeiro para esse leilão e vai pegar esses mais de 15% do território nacional, ou boa parte disso, composto de terras degradadas. Lá no início do governo Lula, ele falou sobre essa situação, de entregar para a China. Olha como é que funciona o contexto, só que ninguém fala nisso. Ele falou que entregaria essas terras degradadas para a China recuperar, produzir e exportar diretamente para ela, a China. Bom, ficou tudo muito quieto, todo mundo esqueceu, ou quase ninguém comentou. Depois, o Fávaro anuncia o leilão para captação de recursos internacionais. Quem é que vai dominar isso? A China. Aí, antes de eu chegar na terceira parte, que é a mais importante, e aí que o produtor de soja e milho brasileiro precisa abrir os olhos,
porque o Ministério da Agricultura no Brasil é um fantoche representativo, ridículo, anárquico. E procurem o significado anárquico para depois não falarem alguma asneira aí, né? O Ministério da Agricultura no Brasil não serve para nada a não ser para assinar documentos dos interesses dos grandes. Então, somente isso. A função de ministro da Agricultura no Brasil ela é ridícula. É ridícula. Então, o Fávaro anuncia o leilão. Quem que vai vir dominar o leilão? A China. Pronto, já assume boa parte de um território nacional. Como ele já vem, a China já vem dominando o território nacional há muito tempo. Aí vamos falar das minas, né, da exploração de minério. A China agora lá no Amazonas, a mina de Pitinga, de nióbio, tântalo e estanho. A China comprou por 2 bilhões e um pouco. É dinheiro de pinga, é troco, que nem vai chegar nos cofres do Brasil. Nem vai chegar. E hoje, se nós falarmos em dívida pública, isso não serve para nada. É troco de pinga. Aí a China ainda tem a outra mina, né, a Sul-Americana de Metais, lá em Minas, que é minério de ferro. Eu estive em Minas por muitos anos e acompanhei aqueles vagões intermináveis, que cada vagão passava de R$1 milhão. É impressionante o valor dos minérios, mas o Brasil, a partir de uma gestão falida também, esconde essas informações, que ela, a China, vem, leva tudo, transforma, ganha muito dinheiro, e o Brasil é um país medíocre. Eu queria dizer isso no Congresso Nacional. Na presença dos 3 poderes, eu queria dizer que o Brasil é um país medíocre, ridículo, que se coloca como um grande na história exportador de commodity, que hoje ele nem mais produz, os países estão vindo, produzindo, levando, transformando e ganhando dinheiro. Olha a situação ridícula que nós nos colocamos. Por esse investimento também em Minas é 2, alguma coisa bilhões. Troco para um país quebrado, endividado, que nem vai chegar nos cofres públicos. E aí eu chego no terceiro ponto que me preocupa. Num evento ali em São Paulo, executivos chineses vieram ao Brasil para assinar um projeto, um contrato, onde a China vai começar a plantar soja e milho no Brasil. Aí eu digo, atenção, produtores de soja e milho. O país que é o maior importador de soja e milho no Brasil vai produzir soja e milho no Brasil para ele. Parceria que só beneficia a China. Essa produção própria vai derrubar o preço dos produtos no Brasil. Sendo que os custos altos de produção vai fazer o quê? Com que mais e mais produtores se endividem e venham até a entrar em falência ou pedido de recuperação. Isso é resultado de um governo e de um país falido. Nesse evento em São Paulo foi falado, e aí agora vocês entendam, dos mais de 30 milhões de hectares de terras degradadas que tem no país. E aí fecha o cerco com relação ao anúncio do Fávaro para captação de recursos internacionais. É triste, mas é a realidade que nós estamos vivendo. Não existe parceria entre Brasil e China. Existe domínio, poder da China sobre o Brasil. Essa é a realidade. E eu gostaria muito que esse áudio andasse pelo Brasil inteiro, porque é meu, Celso Ricardo, consultor de agronegócio, que venho alertando há muito tempo e farei um vídeo sobre isso. E eu espero que pessoas de sã consciência, que lutam pelo Brasil, tenham o discernimento de, na próxima eleição, elegerem não somente um presidente da República capacitado e brasileiro, mas deputados federais e senadores que também não sejam essa corja que tem em Brasília, que hoje só buscam os interesses financeiros, mas que lutem pelo Brasil.